Bom dia, pessoal. Hoje é 21 de fevereiro. Vamos continuar o próximo capítulo da leitura de livros de Esaú e Jacó. Capítulo 49, Tabuleta Velha. Toda a gente voltou da ilha com o baile na cabeça. Muita gente sonhou com ele. Alguma dormiu mal ou nada. Ares foi um dos que acordaram com ele. Eram 12 horas. Ao meio-dia almoçou, depois escreveu no memorial as impressões da véspera. Botou várias espáduas, fez reparos políticos e acabou com as palavras que lá ficam no cabo do outro capítulo. Fumou, leu, até que resolveu ir à rua do ouvidor. Como chegasse à vidraça de uma das janelas da frente, viu à porta da confeitaria uma figura inesperada, o velho custódio, cheio de melancolia. Era tão novo o espetáculo que ali se deixou estar por alguns instantes. Foi então que o confeiteiro, levantando os olhos, deu com ele entre as cortinas, e enquanto Aires voltava para dentro, Custódio atravessou a rua e entrou-lhe em casa. Que suba, disse o conselheiro ao criado. Custódio foi recebido com a benevolência de outros dias e um pouco mais de interesse. Ares queria saber o que é que o entristecia. Vim para contá-lo a Vossa Excelência. É a tabuleta. Que tabuleta? Queira Vossa Excelência ver por seus olhos, disse o confeiteiro, pedindo-lhe o favor de ir à janela. Não vejo nada. Justamente, é isso mesmo. Tanto me aconselharam que fizesse reformar a tabuleta que afinal consenti, e fila tirar por 2 empregados. A vizinhança veio para a rua assistir o trabalho e parecia rir de mim. Já tinha falado a um pintor da Rua da Assembleia. Não ajustei o preço porque ele queria ver primeiro a obra. Ontem à tarde, lá foi um caixeiro. E sabe Vossa Excelência que me mandou dizer o pintor? Que a tábua está velha e precisa outra. A madeira não aguenta a tinta. Lá fui eu às carreiras. Não pude convencê-lo de pintar na mesma madeira. Mostrou-me que estava rachada e comida de bichos, pois cá de baixo não se via. Temei que pintasse assim mesmo. Respondeu-me que era artista e não faria obra que se estragasse logo. Pois reforme tudo. Pintura nova e madeira velha não vale nada. Agora verá que dura pelo resto da nossa vida. A outra também durava, bastava só avivar as letras. Era tarde, a ordem fora expedida, a madeira devia estar comprada, serrada e pregada, pintando o fundo para então se desenhar e pintar o título. Custódio não disse que o artista lhe perguntara pela cor das letras, se vermelha, se amarela, se verde em cima de branco ou vice-versa, e que ele, cautelosamente, indagara do preço de cada cor para escolher as mais baratas. Não interessa saber quais foram. Quaisquer que fossem as cores, eram tintas novas, tábuas novas, uma reforma que ele, mais por economia que por afeição, não quisera fazer. Mas a afeição valia muito. Agora que ia trocar de tabuleta, sentia perder algo no corpo, coisas que outros do mesmo ou diverso ramo de negócio não compreenderiam. Tal gosto acham em renovar as caras e fazer crescer com elas a nomeada. São naturezas. Ares ia pensando em escrever uma filosofia das tabuletas, na qual poria tais e outras observações, mas nunca deu começo à obra. Vossa Excelência há de me perdoar o incômodo que lhe trouxe vindo contar-lhe isto. Mas Vossa Excelência é sempre tão bom comigo, fala-me com tanta amizade, que eu me atrevi. Perdoa-me, sim? Sim, homem de Deus. Conquanto Vossa Excelência aprove a reforma da tabuleta, sentirá comigo a separação da outra, a minha amiga velha, que nunca me deixou, que eu, nas noites de luminárias, por São Sebastião e outras, faria aparecer aos olhos da gente. Vossa Excelência, quando se aposentou, veio achá-la no mesmo lugar em que a deixou por ocasião de ser nomeado. E tive alma para me separar dela. Está bom, lá vai. Agora receber a nova, e verá como daqui a pouco são amigos. Custódio saiu recuando, como era o seu costume, e desceu trôpego as escadas. Diante da confeitaria, deteve-se um instante, para ver o lugar onde estivera a tabuleta velha. Deveras tinha saudades. Capítulo 50. O tinteiro de Evaristo. Este caso prova que tudo se pode armar muito bem, ainda um pedaço de madeira velha. Creiam que, eu... Creiam que não era só a despesa que ele naturalmente sentia, eram também saudades. Ninguém se desapega assim de um objeto tão íntimo, que faz parte integral da casa e da pele, porque a tabuleta não foi sequer arriada um dia. Custódio não teve ocasião de ver se estava estragada. Vivia ali com umas portadas e a parede. Era ao jantar, em Botafogo. Só 4 pessoas, as 2 irmãs, Santos e Aires. Pedro fora jantar a São Clemente, com a família Batista. Dona Perpétua aprovou os sentimentos do confeiteiro. Citou, a propósito, o tinteiro de Evaristo.
A irmã sorriu para o marido, e este para a mulher, como se dissesse: lá vem ele. Era um tinteiro que servia ao famoso jornalista do primeiro reinado e da regência, obra simples, feita de barro, igual aos tinteiros que a gente Chan comprava nas lojas de papel daquele e deste tempo. O sogro de Dona Perpétua, que lhe dera em lembrança, tivera um da mesma idade, massa e feição. Veio assim de mão em mão parar as minhas. Não chega aos tinteiros do Mano Agostinho nem de Natividade, que são luxuosos, mas têm grande valor para mim. Sem dúvida, concordou Aires, valor histórico e político. Meu sogro dizia que dele saíam os grandes artigos da Aurora. A falar a verdade, eu nunca li tais artigos, mas meu sogro era homem de verdade. Conhecia a vida de Evaristo por ouvi-la a outros, e fazia louvores que não acabavam mais. Natividade buscou desviar a conversação para o baile da véspera. Tinham já falado dele, mas não achou outro derivativo. Entretanto, o tinteiro ainda ficou há algum tempo. Não era só uma das lembranças de Dona Perpétua, relíquia de família, era também uma de suas ideias. Prometeu mostrá-lo ao conselheiro. Ele prometeu vê-lo com muito gosto. Confessou que tinha veneração aos objetos de uso dos grandes homens. Enfim, o jantar acabou, e eles passaram ao salão. Ares falando da enseada. Aqui está uma obra que é mais velha que o tinteiro de Evaristo e a tabuleta do custódio, e não obstante, parece mais moça, não é verdade, Dona Perpétua? A noite é clara e quente, podia ser escura e fria, e o efeito seria o mesmo. A enseada não difere de si. Talvez os homens venham algum dia a atulhá-la de terra e pedras para levantar casas em cima, um bairro novo, com um grande circo destinado a corridas de cavalos. Tudo é possível debaixo do sol e da lua. A nossa felicidade, barão, é que morreremos antes. Não fale em morte, conselheiro. A morte é uma hipótese, redarguiu Aires, talvez uma lenda. Ninguém morre de uma boa digestão, e os seus charutos são deliciosos. Estes são novos, parecem-lhe bons? Deliciosos. Santos estimou ouvir este louvor. Achava ali uma intenção direta à sua pessoa, aos seus méritos, ao seu nome, à posição que tinha na sociedade, à casa, à chácara, ao banco, aos coletes. É talvez muito. Seria um modo enfático de explicar a força da ligação dele aos charutos. Valiam pela tabuleta e pelo tinteiro, com a diferença que estes significavam só afeição e veneração, e aqueles, valendo pelo sabor e pelo preço, tinham a superioridade do milagre, pela reprodução de todos os dias. Tais eram as suspeitas que vagavam no cérebro de Aires, enquanto ele olhava mansamente para o anfitrião. Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este lhe inspirava. Não lhe queria mal, de certo. Podia até querer-lhe bem, se houvesse um muro entre ambos. Era a pessoa, eram as sensações. Era a pessoa, eram as sensações, os dizeres, os gestos, o riso, a alma toda que lhe fazia mal. Capítulo 51, aqui presente. Perto das 9 horas ou logo depois, chegou Pedro com o casal Batista e Flora. Vimos trazer o seu menino, disse Batista à Natividade. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor, acudiu Santos, mas ele já não está em idade de se perder por essas ruas. E se perder, acha-se logo, acrescentou sorrindo. Natividade não gostou da graça, tratando-se do filho e ao pé dela. Era talvez excesso de pudor. Há muito excesso nesse sentido, e o acertado é perdoá-lo. Há também excessos contrários, condescendências fáceis, pessoas que entram com prazer na troca de alusões picantes. Também se deve perdoar. Em suma, o perdão chega ao céu. Perdoai-vos uns aos outros, é a lei do Evangelho. Ele, o rapaz, é que não ouvia nada. Interrompeu a conversa que trazia com Flora e, trocadas algumas palavras, os dois foram reatar ao fio a um canto. Ares reparou na atitude de ambos. Ninguém mais lhes prestava atenção. Ao cabo, a conversa era em voz surda. Não os poderiam ouvir. Ele escutava, ela escutava, ele falava. Depois era o contrário. Ela é que falava, ele é que ouvia. Tão absortos que pareciam não atender a ninguém, mas atendiam. Possuíam sexto, sen- Possuíam sexto sentido dos conspiradores e dos namorados. Que conversassem de amores é possível. Que conversassem de amores é possível. Mas que conspiravam é certo. Quanto à matéria de conspiração, podereis sabê-la depois, brevemente, daqui a um capítulo. O próprio Ares não descobriu nada, por mais que quisesse fartar os olhos naquele diálogo de mistérios. Persuadiu-se que não era grave, porque eles sorriam com frequência, mas podia ser íntimo, escondido, pessoal e acaso estranho.
supõe um fio de anedotas ou uma história comprida, coisa alheia. Ainda assim, podia ser dele semente, porque há estados da alma em que a matéria da narração é nada, o gosto de a fazer e de a ouvir é que é tudo. Também podia ser isto. Vede, porém, como a natureza encaminha as coisas mínimas ou máximas, mormente se a fortuna a ajuda. A conversação tão doce, ao que parecia, começou por um enfado. A causa foi uma carta de Paulo, escrita ao irmão, e que este se lembrou de mostrar a Flora, dizendo-lhe que também a mostrara à mãe. E a mãe se zangara muito. Com o senhor? Com Paulo. Mas que dizia a carta? Pedro leu-lhe o ponto principal, que era quase toda a carta. Falava da questão militar. Já havia questão militar, um conflito de generais e ministros, e a linguagem de Paulo era contra os ministros. Mas por que é que o senhor foi mostrar esta carta para sua mãe? Mamãe quis saber o que é que ele me dizia. E sua mãe zangou-se? Aí está. Vai talvez repreendê-lo. Tanto melhor. Paulo precisa ser emendado. Mas diga-me, por que é que a senhora defende sempre o meu irmão? Para ter o direito de defender também ao senhor. Então ele já lhe tem falado mal de mim? Flora quis dizer que sim, depois que não, afinal calou. Desconversou, perguntando por que eles se davam mal. Pedro negou que se dessem mal. Ao contrário, viviam bem, não teriam as mesmas opiniões, e também podia ser que tivessem o mesmo gosto. Daqui a dizer que ambos a amavam é uma vírgula. Daqui a dizer que ambos a amavam é uma vírgula. Pedro pintou o ponto final. Esse astuto era também tímido. Mais tarde, compreendeu que, calando, andou melhor, e deu a si mesmo o aplauso da escolha. Mas era falso. Não escolhera nada. Não digo isto para fazê-lo desmerecer. Sim, porque o medo acerta muitas vezes, e é mister deixar aqui esta reflexão. Veio a zanga. Flora não replicou mais nada, e por seu gosto não teria jantado. A tal ponto sentia a piedade do outro. Felizmente, o outro era este mesmo, aqui presente, com os olhos presentes, as mãos presentes, as palavras presentes. Não tardou que a zanga fugisse diante da graça, da brandura e da adoração. Bem-aventurados os que ficam, porque eles serão compensados. E este é o fim deste episódio de Esaú e Jacó. Até o próximo.